Olá, estudante do 8º ano da Rede Estadual de Ensino aqui de Pernambuco. Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados em mais uma aula do projeto EducaPE. Assista nossas aulas pela TV aberta. Se perdeu alguma, assista no nosso canal do YouTube, EducaPE. Quero também cumprimentar você da rede particular que nos honra com a sua audiência. A gente sabe que muitos alunos estão, mesmo na rede particular, acompanhando as nossas aulas. Isso é muito bom. Nós nos sentimos bastante orgulhosos com isso. Um orgulho agora pessoal, está em casa agora, né? Estão em casa agora duas figuras maravilhosas me assistindo. Um beijo para a Diana, um beijo para a Flaviana. Amo vocês. Amo também a minha escola, a melhor escola de Pernambuco, que é a Escola Conselheiro Samuel McDowell, que fica em Camaragibe. Mando um abração, todos vocês aí, estudantes e colegas, professores, funcionários de uma maneira em geral, sintam-se abraçados por mim, vocês que são do McDowell. Mas vamos deixar de conversa mole e vamos direto para a nossa aula, cujos assuntos são, aparecendo aí na tela para vocês, produções artísticas e culturais de resistência. Olha só, gente, não é qualquer produção artística e cultural. Produções artísticas e culturais de resistência e defesa dos direitos humanos. Olha como isso é importante. Relação do verbal com outras semioses, cultura juvenil. Olha para mim aqui. Nós vamos falar da cultura juvenil, dos jovens produzindo a cultura, produzindo arte de resistência, produzindo arte que defende os direitos humanos. Muito importante isso. Está falando também da relação do verbal com outras semioses. Nós vamos ver tudo isso bem explicado pelos próximos 25 minutos. Então vem comigo, de olho na tela. Na tela aparece o seguinte, aparece uma parte do currículo de Pernambuco. É isso que a Secretaria de Educação vai querer que vocês façam ao final desta aula. Eu fui lá na internet, peguei do currículo de Pernambuco uma parte do que os técnicos, os estudiosos, os pesquisadores querem que vocês façam ao final dessa explanação. É o seguinte, posicionar-se, esse verbo eu vou falar mais um pouquinho dele daqui a pouco, em relação a conteúdos de participação social, saraus, rodas de rap, repente e emboladas, batalhas de slam, ok? Olha para mim aqui, rapidinho, antes de continuar a leitura. Isso é uma dica de língua portuguesa que eu vou dar agora. Por que será que essa palavra está em itálico? Porque é um termo estrangeiro. É assim que tem que acontecer. Quando você vai escrever à mão um termo estrangeiro no meio do seu texto, você tem que colocar entre aspas. Mas se é um texto digitado, você não coloca a palavra estrangeira entre aspas. Você coloca em itálico. É quando ele fica assim meio tronchinho, né? Beleza? Voltando lá para a tela. Vamos lá. Posicionar-se em relação a conteúdos de participação social, saraus, rodas de rap, repente e emboladas, batalhas de slam, etc. Sobretudo aquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias de quem? Das culturas juvenis, dos jovens. Eu quero mostrar para vocês agora duas expressões que são básicas, são indispensáveis, são importantes nesta aula. Vamos para a tela novamente. Olha o que está aí. Uma no começo e a outra no finalzinho. Eu vou pegar logo do finalzinho. Culturas juvenis. Ou seja, aquilo que é produzido pelos jovens e aquilo que é curtido pelos jovens, que é algo que é consumido pelos jovens. Eles gostam, eles acompanham, eles não só fazem, mas como eles podem acompanhar alguém que faz. E agora a primeira palavra, posicionar-se. Vem agora comigo, traz para mim aqui, vamos ter uma conversa séria. O que é posicionar-se? É ter uma posição, é ter uma ideia, é ter uma opinião. Por isso eu quero mostrar duas palavras para vocês e fazer uma análise das duas logo em seguida.
As duas palavras apareceram aí agora na tela. Apreciação e réplica. É isso que está no currículo, é isso que nós temos condições, temos que ter a condição de fazer. Apreciar e dar a réplica, a nossa opinião. Nós temos que ter uma espécie de um diálogo com aquilo que a gente vê. A gente analisa, a gente aprecia, a gente julga e depois a gente se posiciona. Mas cá entre nós, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para poder se posicionar sobre algo? A primeira, você já deve estar pensando aí, a primeira é conhecer aquilo para o qual você vai dar a sua opinião. Você tem que saber, você tem que conhecer. E eu fico triste quando vejo pessoas que não leram nada sobre o assunto, que não ouviram falar, que não assistiram a um vídeo, querendo dizer coisas como se fossem reais conhecedoras. Isso é feio. Isso é um simples pitaqueiro. Tá? Quero pedir licença para utilizar essa palavra, que é do dia a dia, que é do português informal. Mas nós somos estudiosos. Nós não somos meros, simples pitaqueiros. Nós somos estudantes. Nós somos pesquisadores. Nós somos críticos. A gente fala, ou pelo menos devemos falar, daquilo que nós conhecemos. Então, para que a gente se posicione, se é preciso conhecer, vamos conhecer agora 4 movimentos, 4 tipos de produção, que são produções artísticas e culturais que fazem parte do universo do jovem, que fazem parte do universo juvenil. Ok? Vamos para a tela novamente. Eu queria que vocês vissem essa imagem. Essa imagem é linda. Essa imagem é muito legal. Veja essa moça que está aí com o microfone na mão. Eu acho que vocês devem estar vendo muito bem o que está aí ao lado. Olha, é uma poetisa do slam das Minas. Minas aí no sentido de meninas, de mulheres jovens da Bahia. Tem a fonte aí, mas veja que essa imagem, olha o que ela está representando, né? Veja essa moça, sua cor, seu cabelo, o cenário por trás dela. Você vê que tem um cenário simples, não tem uma grande produção, não é uma mega produção. E o que é que eu quero destacar nessa imagem? É o que vai aparecer na tela agora. Gente, jovem, de simples consumidor a produtor de conteúdo. Vem comigo aqui. Presta atenção. Você vai ao cinema para o lançamento de um filme. Beleza, tá ótimo isso. Qual é o problema? Você vai a um show, aquela banda que é de fora, vem tocar aqui em Pernambuco, você vai lá prestigiar o trabalho, você vai curtir, vai se divertir. Qual é o problema com isso? Maravilha! Um autor que você gosta, você admira aquele autor, lança um livro, às vezes é uma trilogia, né? Sai o primeiro, sai o segundo, você corre lá para comprar o livro novo daquele autor. Maravilha! Só que movimento artístico-cultural que tem um viés de produção juvenil, o que quer dizer isso? Que não é só mais consumir, não é só mais ir lá assistir ao show, não é só ir lá ver o filme, não é só comprar o livro para ler, é você produzir o show. É o jovem como produtor de conteúdo. Ele sai de uma posição passiva e passa para uma posição ativa. Ele vai fazer, ele vai meter a mão na massa, ele vai ser ouvido, ele vai ser assistido. Ele deixa de ser um simples espectador e ele passa a ser um real produtor de conteúdo, ok? É isso que esses movimentos vão trazer. Aquela moça que estava ali, ela não estava recebendo as influências apenas. Claro que ela foi influenciada por algo, mas ela estava fazendo, ela estava produzindo, ela estava ativamente participando da cena artístico-cultural. Bem, como eu disse, eu vou trazer 4 exemplos para vocês. Acho que vocês conhecem, se não conhecem, vão saber agora. Se já conheciam, a gente vai aprofundar um pouquinho em cada um desses 4. Ok, o primeiro já foi apresentado um pouco, é o slam. E você sabe o que é slam? Existe isso aqui em Pernambuco? Eu não tenho conhecimento que exista.
Se você que estiver assistindo aí, esse é um pedido sincero, você que estiver assistindo aí for um produtor, for um autor, se você participa das batalhas de slam aqui em Pernambuco, deixa um comentário aí no vídeo. Coloca um comentário, manda uma mensagem pra gente dizendo, olha, na cidade tal nós produzimos, nós fazemos uma batalha uma vez por semana, no final de semana, à noite, enfim, deixa um recado para nós ficaremos muito satisfeitos em saber disso. Compartilha conosco então. Bem, aí mais uma vez apareceu a moça, essa imagem é exatamente lá na Bahia, é uma batalha de slam, ela está participando, ela está se apresentando para o público do seu bairro, para o público da periferia. Características do slam. O que é o slam? Criado nos Estados Unidos em 1986. Ok, gente? Quer dizer que é uma coisa que tem 34 anos de criação. É uma coisa nova. É uma coisa muito nova. Veja que a música existe há milênios. A dança existe há milênios. A literatura existe há milênios. Mas o slam existe há 34 anos. E quando chegou ao Brasil? Olha lá, trazido para o Brasil em 2008. É verdade, isso aí acontece. Muita coisa surgida na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos também, é trazida para o Brasil. Tem um certo delay, ou seja, um certo atraso. Vem alguns anos depois, demora um pouquinho. Hoje em dia demora menos por causa de uma coisa chamada Rede Mundial de Computadores, que nós conhecemos como internet. Por causa da internet, esse tipo de coisa, a música, a dança e qualquer manifestação artístico-cultural chega de uma forma mais rápida. Mas em 1986, nós não tínhamos internet no Brasil. Então demorou alguns anos para chegar. Na verdade, mais de 20 anos, 22 anos para poder chegar aqui. Outra característica, de olho na tela, é uma batalha de poesias que busca provocar espaços democráticos de expressão. Minha gente, uma batalha no sentido de que as pessoas vão se apresentando, é como se houvesse ali um concurso, não é? Como se houvesse um concurso. E elas vão saber, não que necessariamente tem que ter um ganhador, tá? Mas é como se fosse colocando as suas questões após o outro, chamam de batalha, mas não é um conflito. Eu sei que vocês sabem disso, mas é bom deixar bem explicado. E olha o que aparece na tela. Busca provocar espaços democráticos de expressão. Por que espaços de expressão? Porque é através do slam que aquele povo que muitas vezes não é ouvido, olha só o que acontece. O cara que está lá, a menina que está lá no bairro, na periferia, e que fez uma poesia, a editora está pronta para publicar o seu poema? O cara que compôs uma música lá no interior, a gravadora está pronta para gravar e transformar em CD o conteúdo daquele rapaz? As autoridades estão normalmente, de uma forma habitual, ouvindo todo mundo? Não, até seria impossível ouvir todo mundo. Então essas pessoas, elas criam, elas não ficam esperando, elas criam momentos, situações e espaços para poderem dizer o que pensam. Então é uma coisa criada, é uma participação ativa. Ninguém fica esperando chegar uma reportagem. Essas pessoas não ficam lá esperando chegar uma determinada TV, um determinado jornal, uma certa revista. Não. Essas pessoas criam o seu espaço para dizerem o que elas pensam, para mostrarem tudo aquilo que está inquietando a cada um naquela localidade. E a quarta e última característica que eu trago sobre o slam é essa. Tem sido, em geral, promovidos em locais periféricos de centros urbanos, ou seja, subúrbio, nos bairros afastados, nos bairros que carecem de alguns serviços, nos bairros que têm algumas demandas, como, por exemplo, às vezes o transporte público não é muito bom, às vezes falta um pouco de segurança,
às vezes tem alguns problemas de saneamento básico, etc. E aí é justamente nessas batalhas de slam que essas pessoas vão deixar fluir o seu pensamento, as suas teses, as suas questões, as suas reivindicações. Exatamente isso que vai ocorrer nessas batalhas e o protagonista é o jovem que participa. Deixa de ser um simples espectador e passa a ser um verdadeiro produtor. Eu tenho um pedido a fazer para você, estudante do 8º ano. Eu gostaria que essa aula não acabasse quando eu desse um tchau. Eu gostaria que essa aula permanecesse um pouco mais. Como, professor? O que é que você quer dizer com isso? Vamos fazer o seguinte? Você está assistindo pela TV ou pelo nosso canal do YouTube. Entra em algum site, o próprio YouTube tem. Assistam a uma batalha de slam. Coloquem aí, conheçam essa manifestação artística que, como eu mostrei, é uma coisa nova no Brasil. Aqui no Nordeste não é uma coisa muito difundida, é uma coisa mais localizada no Sudeste, sobretudo em São Paulo, e aqui no Nordeste, que eu tenha conhecimento, há uma produção e uma apresentação de slam na Bahia, em Salvador, ok? Não tenho conhecimento aqui em Pernambuco. Então, conheçam, mergulhem no conhecimento e vejam, não é? Conheçam melhor assistindo. Não só vamos ficar na teoria, deem uma olhadinha num exemplo prático que vocês podem pegar pela internet com toda facilidade. Muito bem, vamos passar então, e agora eu quero mostrar uma coisa que, ao contrário do slam, ela é bem própria do Nordeste. Muito característica da nossa região, que aparece na tela aí para vocês, que é o repente. E por que se chama repente? Vamos lá, vamos mergulhar no repente. Antes eu quero mostrar essa belíssima foto para vocês. Olha o que eu encontrei na internet. Vocês estão vendo aí essas 7 pessoas animadas, simpáticas. Esse povo lindo. Vocês reconhecem essa farda? Sim, é a farda da rede estadual de Pernambuco. São os nossos alunos. Olha aí, essa foto foi tirada a partir de uma reportagem do Diário de Pernambuco, lá em São José do Egito. Esses meninos são de uma escola do sertão. São do sertão. Olha o que a reportagem vai dizer em determinado momento. Está do lado direito aí da imagem. Incentivados pela tradição da cidade, em que a poesia faz parte da grade curricular, estudantes levam música e repente às cidades sertanejas. Vem comigo aqui. Eles não fazem apenas repente. Eles fazem também, eles cantam, eles compõem, eles cantam outros tipos de música, por exemplo, o MPB. Mas eu quero destacar o repente. Olha o que esses meninos fazem. E eles levam essa cultura para a sua escola, para cidades vizinhas. Que coisa bacana, não é? Que coisa legal. Vamos então estudar um pouco mais sobre o repente agora. O que é o repente? Uma das maiores manifestações culturais do Norte e Nordeste. É verdade. Enquanto o slam está situado mais no Sudeste, o repente é próprio, é muito característico, normal, é típico da nossa região e também subindo mais ao norte. Sua origem é ligada aos trovadores medievais. Vem comigo aqui, preste atenção. Vamos sair da tela um pouquinho para deixar isso bem explicado. Quando eu digo trovadores, eu estou falando em cantadores, ok? Trovadores, cantadores, é assim. E por que cantadores medievais? Os cantadores da Idade Média, ok? Os cantadores da Idade Média, porque eles fizeram parte de um movimento chamado trovadorismo. Ô professor, isso aconteceu exatamente quando? Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar mais ou menos uma data para ficar mais claro para vocês. Vamos voltar 700 anos. Exatamente isso. Uns 700, 800 anos. Então o trovadorismo ocorreu ali por volta de 1200, 1300. E os cantadores do trovadorismo eram os trovadores. Era a Idade Média, por isso trovadores medievais. O repente
tem suas raízes lá atrás. Veja como é tradição, né? É uma coisa tradicional, é uma coisa antiga. Não é arcaica, é antiga. Veja que há diferença, hein? Não é uma coisa ultrapassada, não é uma coisa que caiu em desuso. É uma coisa antiga, porque começou lá atrás, na Idade Média, com os trovadores medievais. Voltando para a tela, pode ser definido como uma poesia cantada de improviso. E é aí que eu explico para vocês. O nome repente, porque é uma poesia feita, uma poesia cantada, né? Feita de repente. Você sabe que de repente é aquilo que surge que você não estava esperando. É aquilo que surge assim na hora. E é essa a característica do repentista. Você dá um tema e ele produz uma poesia cantada na hora. Ele produz de repente. Por isso que se chama repente. Eu sei que há outras diferenças, mas eu quero aproveitar agora que está comigo aqui, antes de voltar para a tela, para explicar o seguinte. Tem aqueles que fazem no pandeiro. Isso o pessoal chama mais de embolada. E tem o pessoal que vai na viola, vai no violão, isso o pessoal chama mais de repentista. Então o repentista é mais ligado à viola, o cara do pandeiro é mais ligado à embolada. Existem essas diferenças aí entre eles. Voltando para a tela. Pode trazer conteúdo cômico ou de crítica social. É isso mesmo. Tem conteúdo cômico. Cara, você está na praia, chega lá um repentista ou chega um embolador, né, com seu pandeiro e ele faz uma música, coloca você na poesia, ele fala sobre suas características, sobre sua roupa e faz graça, tem a rima. Ele vai trabalhando ali o humor de uma maneira muito legal, o pessoal é muito animado. Mas também pode ser uma música utilizada para destacar direitos humanos e para destacar resistência. E o próprio repente, ele por si só, sem levar em consideração o tema que o repentista vai tratar, ele por si só já é uma cultura de resistência. Já é a perpetuação, já é, digamos assim, eu vou repetir a palavra, já é a resistência da cultura nordestina na prática. Muito bem, vamos passar agora para um ritmo, um tipo de produção artístico-cultural que poucos conhecem. Porque olha o que está na tela, não lê apenas a primeira palavra. Não leia apenas a primeira palavra, leia a expressão toda. Eu não vim aqui falar sobre o coco, que já seria uma maravilha falar sobre o coco, mas eu vou pegar um tipo específico, que é o coco de senzala. Me permitam fazer uma breve interrupção nessa sequência, só para dar uma dica de português. Meus alunos, estudantes do 8º ano, por favor. Coco perdeu o acento em 1971. E tem gente que usa até hoje, hein? 49 anos usando um acento que não existe mais. Então existia no primeiro O, o circunflexo. Em 71 desapareceu, mas observem por aí nas placas, nos cardápios, que muita gente ainda usa esse acento. Tudo bem, voltando e vamos falar sobre essa rica manifestação cultural. O coco de senzala. Observem agora a imagem que vai aparecer para vocês. Isso aí, gente, sabe onde é? É em Camaragibe. Sim, onde eu trabalho. A minha escola fica lá em Camaragibe. E você que é do estado de Pernambuco pode não conhecer se você mora longe aqui da capital, mas quem é da região metropolitana conhece bem, faz parte da região metropolitana, é um município coladinho a Recife e lá existe um foco de resistência dessa cultura, que é a cultura afro. O coco é nascido na senzala. Isso, é nascido com o negro, é nascido na senzala. E esse aí é o coco que tem uma raiz muito forte, que é o coco de senzala. Olha o pessoal dançando. Então, são aqueles passos, né? São os passos bem pisoteados, batendo palma. É assim que o pessoal dança. Geralmente se faz uma roda, ok? Ou o público fica de frente para os músicos, pode-se fazer uma roda,
ou os músicos ficam de frente para os músicos. Vamos ver mais algumas características do coco de senzala. O coco de senzala é um subgênero do coco. Então existe o coco e um dos tipos de coco é esse que eu estou mostrando agora, o coco de senzala. Como diz seu nome, surgiu das danças nas senzalas. Muitas vezes a colheita era boa, e aí eu já estou falando agora do tempo da escravidão. A colheita era muito boa, o senhor de engenho, fazendeiro, ele permitia uma comemoração, uma festa por parte dos escravos. E aí tinha a roda de capoeira, tinha o coco, ok? Então, o nascedouro do coco de senzala é, como o nome já diz, na senzala. Terceira característica, a maioria dos instrumentos é de percussão. Beleza? Isso aí é uma característica importante na musicalidade do coco de senzala. E é sim uma produção de resistência. Dá uma olhada. Expressão cultural de resistência da cultura afro. É algo que não pode se perder. É uma tradição que tem que ser perpetuada. É uma tradição que não pode ser esquecida. Eu sei que surgem coisas legais. Às vezes nem tanto, né? Às vezes não surgem coisas tão legais assim. Mas que tem gente que gosta, tudo bem, a gente respeita. Mas o surgimento de uma coisa, legal ou não pode significar o apagamento de uma das nossas raízes. Não pode significar o esquecimento de uma expressão como essa, que é típica da cultura afro, nascida lá na senzala. Eu quero mostrar agora uma foto aí muito legal dessa figura que eu conheci pessoalmente. Vocês estão vendo aí? Ele gosta de ser chamado, sabe como? Zé Negão. Pesquisa sobre ele. Do mesmo jeito que eu pedi, dá uma pesquisada sobre as batalhas de slam. Vamos pesquisar sobre esse cara. Esse é o cara que está mantendo viva a chama do coco de senzala em Camaragibe. Ele é o responsável pelo LAIA, que é o Laboratório de Intervenção Artística. Esse cara faz rodas de coco durante o ano, festas, atraem pessoas de todos os lugares aqui da região metropolitana, inclusive turistas, inclusive pessoas de fora. Tá aí Zé Negão, essa figura que tem origem tanto indígena, seus pais, né? Tanto indígena como origem escravocrata, como foi o caso do avô dele, que foi escravo. Eu fiz um curso lá na casa dele de videopoesia, ok? Então é um lugar realmente de resistência da nossa cultura, da cultura da nossa terra, resgatando a nossa história. Pesquise um pouco sobre ele. E agora, para a gente fechar, eu quero mostrar uma quarta questão aí que é importante para nós, que é a instalação. Muito típica, muito comum nos dias de hoje. Já começo mostrando uma imagem de uma instalação. E o que é uma instalação, professor? Antes do conceito, verifiquem, aparecendo aí na tela. Olhem que tem um banner à esquerda. Olha que tem mais de um banner. Tem alguns nas paredes, né? Tanto na parede da esquerda quanto na parede da direita, tem banner. Tem alguns. Camisas. Há palavras nas camisas. Sim, tem palavras nas camisas. Mas também tem uma imagem forte. Eu acho que eu não preciso explicar essa imagem o que quer dizer. Tem uma imagem forte aí, na cor vermelha. Em todas essas camisas você vê essa cor vermelha. E aí, minha gente, o que quer dizer isso? Isso é uma instalação e está mostrando uma resistência, está mostrando um grito em relação aos direitos humanos. Essa cor vermelha está indicando o quê? Exatamente o que você está pensando. Violência. Violência. Vamos lá. O que é uma instalação? Obra composta por elementos montados em um ambiente, numa sala, num corredor, em um pátio, não importa, em um ambiente. As coisas são instaladas naquele ambiente, ao término da exposição elas são retiradas. Se elas são instaladas, é por isso que se chama instalação. Está aí, ó. Isso foi instalado. Então fez uma espécie de varal ou varais
instalou-se nesse corredor que vocês estão vendo aí. Segunda característica, pode provocar sensações. Existem instalações de coisas para você tocar, para você sentir a temperatura, para você sentir o odor, para você ouvir, para você ver. Ver é o mais comum. Então, olha, sensações táteis, você vai tocar. Sensações térmicas, você vai sentir uma temperatura, frio, calor, etc. Odoríficas, você vai sentir o cheiro ou o odor. Auditivas, você vai ouvir coisas. Tem instalações de alguns poetas, de alguns escritores, que quando a gente entra, a gente escuta a fala original daquele escritor. Visuais, como eu disse, são as mais comuns, entre outras. Uma instalação também pode ser multimídia, ou seja, você entra numa instalação, tem o recurso de um computador, tem um som jogando um áudio, tem um telão, tem um data show, então pode utilizar vários recursos tecnológicos. E é uma obra efêmera. O que quer dizer efêmera? Passageira. Não é uma obra que, ao ser feita, ela fica para sempre. Uma instalação, ela é montada, ao término da exposição, ela é desmontada. Ela pode ser até levada para outro lugar, mas ela inicia, acaba, para depois iniciar de novo. Então ela é passageira. É diferente de um quadro. O cara não pinta o quadro, depois ele despinta e vai pintar o mesmo quadro em outro lugar. O quadro é permanente. Uma escultura é permanente. Um filme é permanente. Uma instalação é efêmera, é passageira, porque ora ela é montada, ora ela é desmontada. Pode ser reposta em outro lugar ou não. Ok? Eu queria que vocês, ao final disso, ao final dessa nossa conversa, fossem pesquisar. Vamos lembrar. Batalhas de Slam, Repente, O Coco de Senzala, coloca lá Laia, Zé Negão, Camaragibe e também instalação. Vamos nos apropriar desse conhecimento para duas coisas. A primeira eu disse no começo, para que a gente possa se posicionar. E você só pode se posicionar se tiver conhecimento. Não saia dando opinião se você não conhece. Ok? Isso é honestidade intelectual. E a segunda coisa, além da gente se posicionar, para que a gente possa, quem sabe, além de admirar essas produções, como eu disse, quem sabe, a gente pode vir a ser um produtor desse tipo de expressão artístico-cultural, levando as nossas demandas, as nossas queixas, os nossos sentimentos adiante. A arte é uma das formas mais eficazes para a gente levar adiante aquilo que está dentro de nós. Minha gente, mais uma vez aí a instalação. Veja que recursos textuais se misturaram a recursos não textuais, a recursos visuais. As palavras que estão no banner, por exemplo, ou nas camisas, elas se somam a essa mancha de sangue, falando sobre violência, falando sobre agressão, falando sobre assassinato. Tudo isso gera sentido. Isso sim é um texto multissemiótico. Tem um texto verbal, que são as palavras, tem um texto não verbal, que são as imagens, tudo junto, gerando sentido, gerando significado para quem vê, para quem participa de uma instalação dessa. Meu povo, aí está a bibliografia que eu utilizei para montar esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês prossigam no estudo dessas produções artístico-culturais que eu coloquei aqui e outras que vocês vierem a encontrar. Para fechar, eu deixo o meu muito obrigado, deixo o meu agradecimento, está aí na tela. Obrigado pela atenção de todos vocês e, como eu não poderia deixar de falar, respeitem as orientações das autoridades sanitárias. Fiquem em casa para cuidar da saúde do corpo, mas não deixem a mente vazia. Fiquem em casa estudando para cuidar da saúde da mente. Quando tudo voltar ao normal, estaremos saudáveis e mais inteligentes. Tá ok? Um beijão para todo mundo, sintam-se abraçados pelo professor Rivaldo e tchau!